Boa tarde, Protásio Moreira e a todos os ouvintes da Rádio Vale 99.1 FM. É com imensa satisfação que ocupamos este espaço no Vale Notícias com o Momento Vale Compartilhar. Meia hora de entrevista, onde apresentamos trajetórias de vida, experiências e perspectivas das pessoas que fazem diferença na comunidade cachoeirense. Eu sou o Jefferson Selbach e hoje vamos bater um papo com o Dr. Álvaro Noronha, cirurgião geral e cirurgião pediátrico. Isso, doutor Álvaro? Isso mesmo, Jefferson. Boa tarde, ouvintes da Rádio Vale. Estamos à disposição para responder a questões que o nosso ilustre entrevistador vai me colocar. O senhor é cachoeirense? A minha família materna é de Cachoeira do Sul. Eu nasci em Porto Alegre, mas muito pequeno, com um mês, por questões de trabalho do meu pai. Meu pai, por sua vez, era português, ele já falecido, assim como a minha mãe. Nasceu na cidade do Porto. Né? Eles eram do Porto. Do Porto, isso. E veio muito cedo para o Brasil, né? Migrou com 17 anos. Mas conheceu a sua mãe aqui ou já veio casado? Não, conheci a minha mãe aqui, porque Cachoeira do Sul fazia parte da rota de trabalho dele. Ele era um cacheiro viajante, né? Então, e nessa profissão ele criou 6 filhos, né? E moramos uma parte em Porto Alegre, outra em Cachoeira do Sul, depois retornamos para Porto Alegre, porque os filhos, os 3 primeiros já estavam prontos para entrar na faculdade, como fazer os seus estudos. E nessas idas e vindas dele à Cachoeira, ele conheceu a minha mãe. Bom, a sua infância foi em Cachoeira? Foi, sim. Eu me considero cachoeirense, né? Eu vim para cá com um mês de idade, né? E estudei o primário nas antigas Irmãzinhas, que é ali perto da Matriz, né, do Chateau d'Eau. Eu estudei o primário lá, naquela época era o primário, depois fiz o ginásio, admissão no João Neves, né, tempos muito bons, por sinal. Numa época, Jefferson, que a escola pública era bem superior à escola privada. Sim. Naquela época, o ensino na escola havia filas de espera para se estudar numa escola pública. E o nosso João Neves, nosso glorioso João Neves, era muito forte. Eu vou te dar um exemplo. A minha irmã, nós somos 6, né? Eu sou do meio. Eu tenho uma irmã mais velha e um irmão bem mais velho. E, então, ela estudando à noite, no noturno de um João Neves, ela foi em 73 para Porto Alegre, prestou o vestibular de medicina para a URGS, na época nem tinha cursinho, acredito eu, e passou no primeiro vestibular, com o ensino do João Neves. Eu, por sua vez, eu fiz o João Neves e aí, ao entrar no científico, em 1971, aí eu fui para Porto Alegre. Eu cursei lá no Colégio Júlio de Castilhos, do Jolinho, outro colégio público excelente, né? Nós tínhamos inglês, tínhamos francês, formava muito bem, né? E eu estudei no científico, né, no Jolinho, mas também tinha planos de seguir também fazer medicina, né? E aí na época começaram a surgir os cursinhos, tá? E eu já comecei a trabalhar. Eu trabalhei desde cedo, todos os meus irmãos começaram a trabalhar cedo. Lá em Porto Alegre? Lá em Porto Alegre. Lá eu fui bancário 3 anos. Eu trabalhei no Citibank dos 16 aos 19 anos. E no último ano que eu trabalhei lá, eu, com meu dinheiro, paguei meu cursinho pré-vestibular Mauá, lá na Doutor Flores. E também prestei vestibular para medicina na URGS, também passei no primeiro vestibular. Como é que foi assim a escolha para medicina? O que ele influenciou? Foi a irmã? Foi? Não. O pai tinha algum desejo, assim, ou falava? Não. Nós nunca recebemos influência nessa parte dos nossos pais. Só que deveria estudar, já que meu pai não tinha estudado, então tinha que estudar. Ele valorizava. Valorizava. Assim como eu também nunca exerci influência sobre meus filhos, né? Tenho uma filha que é médica, trabalha aqui na clínica junto, né?
na área da estética, também nunca exerci influência nenhuma. Mas, respondendo objetivamente a tua pergunta, aqui eu gostaria de fazer uma homenagem ao nome, que um médico antigo, que esse sim exerceu uma influência fundamental, Dr. Geraldo Souzano. Ele era o médico da nossa família, então meu pai viajava e às vezes os filhos adoeciam. E a minha mãe recorria a ele fazia o chamado em casa. Naquela época era muito comum ter o médico, né, da família em casa. E o doutor Geraldo ia, se a minha mãe tinha dinheiro para pagar, pagava, se não tinha, estava tudo bem. Era uma figura fantástica, né? Era um clínico, um cirurgião, né? E eu também me lembro de um episódio, com 6 anos eu quebrei o cotovelo, e fui atendido por ele. Foi a primeira vez que eu entrei em contato com o ambiente hospitalar, porque até então ele só vinha atender a gente, né? Alguma amidalite, alguma gripe, enfim. E a primeira vez que eu entrei no hospital com 6 anos. E ali foi amor à primeira vista, né? Olha. Todo aquele... o que apavora as crianças... Se apaixonou. Para mim exerceu um efeito contrário. Eu achava aquilo assim magnífico, assim... aquela aura de mistério, E aqui no HCB? No HCB, em 1962. E eu tive uma fratura muito feia no cotovelo, né? Eu caí de cima de uma mesa e ele usando a radioscopia, né? Por isso que ele tinha os dedos já bem lesionados em função da radiodermite que ele tinha. Ele conseguiu, e eu fui anestesiado, eu sou antigo, fui anestesiado com éter, o Dr. Vilney Ritter, e ele conseguiu juntar os ossinhos ali e tal, sem cirurgia, e fiquei com o cotovelo perfeito. E o tempo que eu estive no hospital, eu achava assim, o máximo, né? Os corredores, aquela áurea de, né? Eu tinha um vizinho, o meu vizinho era também o Dr. Honorato e o Dr. Eurico, e eu costumava visitar o consultório pelos fundos para folhear as revistas que tinha na sala de espera, né? E olhar na sala do curativo, o que eles estavam fazendo e tal. Então, foi algo que me despertou, mas, enfim, respondendo objetivamente, o Dr. Geraldo foi o que me inspirou e que inspirou a minha irmã também, né? E para coisas do destino, há uns 15 anos, talvez 10 anos atrás, eu acabei operando o Dr. Geraldo. Né? Olha, teve uma hérnia, e aí, então o mundo dá volta, né? Então ele foi meu guru, digamos assim. Né? E aí foste a Porto Alegre, passou... começou a trabalhar, mas fez cursinho, passou. E aí, como é que foi a faculdade? Aqui tem um outro episódio, né? Eu estava trabalhando no Citibank. Eu comecei como office boy, ou contínuo, como se falava naquela época, né? Num banco americano muito bom, o First National Citibank. E naquela época existia o salário de menor. Isso o pessoal não sabe, né, disso, né? Muitos não sabem desse detalhe. E era meio salário mínimo. Então, quando tu começava a trabalhar, e não era trabalho infantil, 16 anos tinha que trabalhar mesmo. A maioria das pessoas trabalhavam. Hoje, Deus o livre, se alguém com 16 anos está trabalhando, já está, né? Enfim. E eu estava indo muito bem no banco, né? Ganhava meio salário mínimo. Quando eu fiz 18 anos, aí fui promovido. Fui promovido a analista de crédito júnior. De meio salário, passei para 4 salários mínimos. Isso foi um salto, isso tremeu as minhas estruturas, né? Eu sempre querendo fazer medicina e eu fui decidir isso na fila lá da reitoria da URGS, né? Onde, afinal, vou fazer administração, ou economia, ou fazer medicina. Cheguei tremendo nas bases. Mas aí a vocação falou mais alto, né? A infância voltou. Não, realmente. É que para mim. A infância não, aquele período, né? Foi... Eu já estava me sentindo independente, com um guri de 18, 19 anos ganhando 4 salários mínimos. Era um salário
faraônico, digamos assim, né? Mas eu, na fila, eu pensei assim, não, eu não vou poder, vou seguir a minha vocação, porque na vida tu tem que ter uma profissão que te agrade e um bom colchão, né? Porque tu passa 2/3 da vida trabalhando e 1/3 dormindo, digamos assim. E eu no banco, apesar de ser muito bem tratado, né, um banco americano muito bom, eu trabalhava olhando para o relógio, eu trabalhava olhando para o calendário. Hoje é só segunda-feira, e quando chegava sexta-feira eu vibrava, acho que não, eu não quero isso para mim. Tem pessoas que são vocacionadas, nem todo mundo são, né? Uns têm, outros não têm. Então eu me lembro que eu entrei no banco para me despedir do meu gerente, Timothy Kelly, e com um bicho da medicina, cabelo raspado, recém tinha vindo do trote, né, que os calouros davam, que os veteranos davam nos calouros, né? E o meu gerente disse assim: "Oh não, Alvarado, você tinha um grande futuro aqui no banco." Eu tinha grandes planos, você é um excelente funcionário. Eu cheguei, pois é, doutor, sorry, but... Você é médico. Eu vou ser médico, né? E aí fiz a faculdade de medicina, adiei o serviço militar, né, em função de ter passado no vestibular. Aí, durante a faculdade eu também trabalhei em pronto-socorro, dei aula, porque apesar de ser uma faculdade federal, os livros eram muito caros. Naquela época não tinha internet, né? Tu tinha que comprar os livros, os textos básicos da faculdade de medicina, e isso tudo era muito caro, né? Então, um bom livro-texto de faculdade de medicina, hoje seria o quê? 500, 600 reais, né? Aí eu trabalhei em pronto-socorro, dei algumas aulas à noite e adiei, e queria ser cirurgião, né? Eu entrei na faculdade de medicina já sabendo que eu ia ser cirurgião. Vamos a um breve intervalo, retornamos depois dos nossos patrocinadores. Estamos de volta com o Vale Compartilhar, meia hora de entrevista onde apresentamos trajetórias de vida, experiência e perspectivas das pessoas que fazem diferença na comunidade cachoeirense. Estamos batendo um papo com o Dr. Álvaro Noronha. Estava nos contando, estava fazendo a faculdade, já estava trabalhando, pronto-socorro, já sabia que queria ser cirurgião, já estava direcionando. Por que cirurgião? Assim, tinha o que chamou para ser? Pois então, a escolha da especialidade é uma coisa bem peculiar, né? Assim como é a da própria profissão, né? Pessoas vocacionadas para o magistério, para a engenharia, existe um perfil, né? Assim como existe um perfil do cirurgião, existe um perfil do pediatra, existe um perfil, né, do psiquiatra, isso a gente conhece muito bem. E eu, na época, eu gostava muito, eu me destacava muito na escola com trabalhos manuais, eu sempre gostava muito das aulas de biologia, que na época eu acho que eram ciências, e aí do olhar o corpo humano, eu sempre fui muito curioso em relação a isso, né? Eu não sei explicar o porquê, mas eu tinha essa curiosidade, né? Sempre que podia tinha um livro, né, de anatomia antes de entrar na faculdade mesmo. Eu acompanhava a minha irmã, que entrou na faculdade antes de mim, às vezes lá na maternidade Maritota, em Porto Alegre, ela fazendo estágio. Ela não se formou obstetra, ela acabou fazendo psiquiatria, mas eu ia lá dar plantão com ela, ficar com ela lá. Olhar, observar. E naquela época a gente tinha mais livre trânsito, né? Tu passava pelos corredores da Santa Casa e alguém botava um avental em ti e vai trabalhar, né? Mais ou menos assim. E eu, antes de entrar na faculdade de medicina, já ia às vezes acompanhar minha irmã lá para ver o trabalho dela e tal. Então, sempre quis. Tinha outra profissão que eu também tinha um foco assim que eu gostaria de fazer, era ser piloto de avião. Mas isso aí, devido ao alto custo, né, eu logo também descartei.
Vim resgatar depois que eu já estava em Cachoeira, acabei fazendo meu brevet, né? Então tenho o brevet, já não tenho pilotado mais. Nós tínhamos o aeroclube aqui muito. Mas já pilotou? Já pilotei sozinho, meus teco-teco e tal. Então isso eu resgatei, né? Mas a medicina sempre foi a paixão. E aí eu fiz a residência no Sol de Clínicas, em Porto Alegre, adiei o serviço militar de novo, e quando eu terminei a especialização, aí sim, eu tinha que ir para o Exército, não tinha escolha. E na época tinha vaga para Porto Alegre, na Policlínica, tinha uma vaga em Quaraí, lá na fronteira, e tinha vaga para Cachoeira. Eu acabei optando Cachoeira, porque eu já conhecia, eu tinha passado a minha infância aqui. Sim, não, era a tua cidade praticamente. Não queria ficar em Porto Alegre, né? Justamente porque lá era muito lento o progresso, né? A ascensão. Então eu queria já botar a mão na massa logo, né? Ter que ficar auxiliando algum professor. Por anos e anos. Anos e anos, né? E aí eu, naquele ditado, eu acabei optando, eu prefiro ser cabeça de lambari do que rabo de baleia. Então, e aí veio para o Exército aqui em Cachoeira. Vim para o glorioso 13º GAC, Grupo de Artilharia e Campanha, onde tive uma experiência fantástica durante... Mas para ser médico? Sim, vim já até como cirurgião já. Sim. Temporário, 1 ano. Participamos de várias manobras, eu como cirurgião e no 3º Exército, e fiquei 1 ano aqui, né? E tive a felicidade de ser apresentado para o Dr. Vitek, né? Uma pessoa fantástica, que estava iniciando a carreira política dele e tinha uma clínica muito grande, fazia muita cirurgia, e ele sabendo que eu era cirurgião, eu acabei sendo apresentado e comecei a trabalhar com o Dr. Vitek. Isso foi um fato que me fez começar a ter uma exposição ao trabalho rápido, né? Porque o Vitek era muito bem visto e procurado, né? Também era uma pessoa muito bondosa, assim, era uma pessoa que nunca deixou de operar alguém por questões de dinheiro, sabe? Ele atendia todo mundo. E eu comecei a trabalhar com ele ali na Galeria Honorato, né? Onde tinha consultório, e ali fiquei trabalhando com ele se elegeu prefeito, e praticamente eu herdei a toda a clientela cirúrgica. Ele queria me passar as crianças, as mulheres, os clínicos, da ginecologia, da pediatria, da clínica. Eu cheguei, não, Vitek, não, me passa só os pacientes da cirurgia, porque ele era um médico mais antigo, obviamente. Sim, já é mais geral, né? É que nem o doutor Geraldo, né? Então eles eram clínicos gerais e faziam muito bem aquela medicina que eles exerciam. Né? E aí fazia a cirurgia aqui no HCB? Aqui no HCB, desde o início, vim para cá em 1983, né? E desde 83, então, estou formado há 45 anos e estou trabalhando no HCB há 42 anos. E tive várias oportunidades de ir embora, alguns convites, mas eu sempre gostei muito de trabalhar no HCB. O HCB, assim, é um hospital que, desde que eu estou chegando, não passou 1 ano sem que tivesse uma obra de melhoria, um crescimento, incorporação de novas técnicas, de novos serviços. Então, o HCB, eu diria assim, para o tamanho de Cachoeira, do porte de Cachoeira, com certeza está entre os 5 melhores hospitais do Rio Grande do Sul. Eu estou falando em cidades do porte de Cachoeira. Sim. Né? E às vezes até de cidades maiores. Né? Mas ele sempre teve um crescimento, mas ele ganhou um crescimento expressivo e uma mudança com a atual administração, né? Na qual é capitaneado pelo Luciano Morcha. E Cachoeira? Como é que é morar em Cachoeira? Como é que é o seu dia a dia? Criou família, filhos? Sim. Eu tenho... Tem esporte, lazer, cultura? Eu passei por vários
áreas de esporte, né? Quando eu morei na primeira infância aqui, nós tínhamos um grupo de remo do Náutico, o Grêmio Náutico Tamandaré, com o Nelson Kossel, que era o nosso timoneiro. Eu gostava muito do rio, né? E de remar, né? Depois comecei a correr, fiz um pouco de judô também, depois fui para Porto Alegre, aí caí um pouco, né? Depois, quando voltei para Cachoeira, né, consegui em 88 até 91 fazer o meu brevet, que era um resgate, conforme eu falei para vocês, e frequentava o aeroclube, né? Porque realmente as opções assim de lazer não são muito grandes em Cachoeira, né? É mais voltada para a área do campo. Eu gosto de cavalo, já tive cavalo, já fui do Jeep Club, né? Então, eu sempre digo, né? Passo a semana inteira dentro do bloco, todo esterilizado, com luva. Quando chega fim de semana, eu quero barro, eu quero campo, eu quero poder andar a cavalo. Então, tem que mudar um pouco o foco, né? Mas isso é uma coisa muito particular minha, né? Não sou muito de ir em shopping e tal, né? Eu gosto de... E Cachoeira, acho que se tu procurar, tu vai achar bastante atividades de lazer, né? Aqui em Cachoeira nasceu meu filho, né, mais velho, que agora está em Porto Alegre, do primeiro casamento, e a minha filha, que agora já está em Cachoeira, que é do segundo casamento. Que conselhos tu poderia dar para o jovem, tu olhando para a tua trajetória, tu dizendo assim, faria isso, não faria, melhoraria aqui? O que dá para a gente olhar para trás assim da vida? Olha, hoje em dia está muito difícil dar conselho para jovem, né? Porque as coisas mudam muito rapidamente, né? Tem uma frase que eu acho muito interessante que diz que quando eu achei que tinha todas as respostas do mundo, a vida vem e apresenta novas perguntas, né? Então as coisas estão acontecendo muito rápido, né? Eu vejo isso com uma certa preocupação, porque parece que o jovem hoje assim é muito imediatista, e eu também vejo novos colegas se formando, né? Muito dependentes da tecnologia, né? Mas isso é uma coisa que não adianta dar uma de saudosismo, porque não vai mudar. Eu só acho que as pessoas têm que procurar conciliar um pouco a arte com a ciência, né? Não pode ser cientifista demais, só achar que o que está nos protocolos é o que vale, mas e também não pode abrir mão deles, né? Mas de qualquer forma, para o jovem, assim, eles têm que achar o seu espaço, né? Tem que olhar para dentro de si. Se ele tem alguma vocação, vamos supor, para música, como é que vá atrás do seu sonho? Não enterre o seu sonho, né? Sem sonho nada acontece, né? Que ele vai ser um excelente músico, que vai estudar, que vai se destacar, né? Então é importante, o conselho que eu daria, eu sempre dou para meus filhos, é procurem achar qual é o seu espaço, né? Sem olhar o que o pai quer, o que a mãe quer. Eles tiveram, eu sempre digo para meus colegas, assim, quando eu vejo alguém meio um pouco frustrado por que o filho não seguiu tal coisa, você teve a oportunidade de fazer o que tu queria, do jeito que você queria. Agora é hora do filho fazer o que ele quer, do jeito que ele quiser. Claro que tu pode dar pinceladas de orientação, aquelas coisas básicas de berço, né? De tipo honestidade, de ser uma pessoa resiliente, que saiba tratar os outros como gostariam que te tratasse, né? Que não passasse por cima de ninguém, né? Enfim, que o dinheiro é uma consequência, né? Não é um fim, né? Então, o fundamental, porque quando tu morrer, tu não vai levar nada para outra vida, tu vai levar o que tu viveu, o que tu aprendeu. E o que tu fez também para os outros. Também com os outros. É isso que tu vai levar, né? Então, esse é o conselho que eu sempre dou, né? Assim, procure achar o seu espaço e acredite e vão até o fim, né? Perfeito. Alguma palavra para finalizar?
Acho que nós tocamos nos assuntos que possam talvez interessar, né? Alguma curiosidade que às vezes as pessoas não conhecem direito, as pessoas com quem ouve falar, se trata, o tratamento às vezes é muito rápido, tu não tem mais... Enfim, eu me considero assim, uma pessoa simples, né? Que sempre batalhei muito, né? Pelo aquilo que eu queria, e gosto das coisas simples, né? Gosto de andar a cavalo, gosto de apreciar o campo, né? O verde me chama mais atenção do que o concreto, né? E é uma coisa que é muito minha, né? Então, e adoro o que eu faço, né? Eu sempre digo, às vezes o pessoal diz, quando é que você vai se aposentar, né? Já vai fazer 70 anos, faço agora dia 10, né? E diz assim, olha, eu não me considero velho, né? Eu me considero um clássico, né? Digamos assim. E para mim, velho é quem desiste de aprender, né? E aí nós vamos ter velho aos 30, aos 40, aos 50 anos. Quando tu assume aquela arrogância de achar que já sabe tudo, tá, esse sim está na hora de se aposentar, né? Agora, quem, como eu, né? Sou um cara curioso, sempre estou estudando, ou estou estudando música, ou estou estudando uma língua, ou estou estudando alguma outra coisa, ou estou estudando a parte do meu trabalho, da cirurgia, que é o que eu gosto. E enquanto tiver olhos, raciocínio e mão, eu vou continuar trabalhando, né? Claro, diminuindo o ritmo, ouvindo o corpo, que é muito importante, né? Eu, por exemplo, não dou mais plantão, porque exige muita resistência, né? Então, e o segredo é trabalhar naquilo que gosta, né? Porque aí tu não vê as horas passar, né? Tu tá realizado, né? E deixa os problemas na rua, né? E entra no bloco cirúrgico, aquilo ali funciona melhor que 10 comprimidos de Rivotril, né? Tá certo, eu lhe agradeço muito aí pela entrevista, né? Assim encerramos essa conversa com o Dr. Álvaro Noronha, aqui no Vale Compartilhar, onde apresentamos trajetórias de vida, experiência e perspectivas de pessoas que fazem diferença na comunidade cachoeirense. Tenham todos uma boa semana e até a próxima quarta, das 13h30 às 14 horas, aqui no programa Vale Notícias, na Rádio Vale 99.1 FM. Voltamos ao estúdio com Protásio Moreira. Boa tarde. Boa tarde a todos.